Esse era um grande profeta de Deus, né? Que também tinha medo de se encontrar com Saulo, porque ele viu muita coisa. E o que aconteceu? Então nem os profetas já não queriam mais falar com Saulo, porque sabia que ele ia prender, né? E matar talvez. Então o próprio Jesus, irmão, foi resolver essa causa. O que eu quero dizer para você esta noite? Tem causa que você não vai conseguir resolver. Aleluia! Mesmo que você queira resolver, você não vai. Mas vai ter alguém que vai resolver para você. E ele está aqui essa noite. Aleluia! E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Escute, esse Jesus de Nazaré que eu estou te falando, não vai deixar ninguém tocar em você. Aleluia! Não vai deixar ninguém denegrir teu nome. Não vai deixar ninguém te humilhar. Não vai deixar ninguém fazer você passar vergonha. Se ele quer resolver uma coisa com você, ele não vai deixar os outros resolver para você. Ele mesmo vai resolver com você. Aleluia! Amém? Por isso que o Davi, ele ficou, escute aí, por isso que eu estou falando tudo desses mediante a palavra. Por isso que o Davi, irmão, ficou com medo de matar Saul. Porque quando os irmãos dele estavam dentro daquela caverna e ele teve a oportunidade, e um dos irmãos puxou a espada para furar o Saul, o Davi falou que ninguém, nem eu, mas ninguém de nós vai tocar nele, porque ele é ungido o quê? Do Senhor. Mas com todo o pecado, erro, falha que o Saul tinha, ainda Davi respeitava a unção que Deus colocou nele. Por quê? Porque Davi pensou que se matasse o Saul, cairia sobre ele uma grande maldição, porque ele não poderia fazer isso com o ungido de Deus. Por quê? Porque quando o ungido de Deus erra, é o próprio Deus que vai ter com ele, não é o ser humano aqui na terra. Dito é, a palavra mesmo resolveu essa situação que o próprio Deus resolveu com Saul, né? E o Saul perdeu a sua vida. Bom, aí o que acontece? O Saulo arrumou aqueles cavalos, cavaleiros, soldados e foi para Damasco. Jesus cansou dessa situação. Então Jesus resolveu aparecer só para ele. A Bíblia fala que não apareceu. Aquele soldado não viu, irmão. Não viu a luz e nem Jesus. Só Saulo que viu. Por quê? Porque o problema não era com aquele soldado. O problema era com Saulo. E o Saulo indo, a luz veio. Sabe quando cai um raio na tua frente? A gente se assusta e cai. Mano, por esses dias que choveu aí, os raios passou longe, né? Mas dá medo, né? Bom, imagina ele perto. Então essa luz, esse raio caiu. Essa luz apareceu na frente do Saulo. O cavalo dele se assustou, ele caiu, né? E aí a voz falou para ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo de Nazaré, quem tu persegue. Aí você vê que ele, quando falou isso, ele não conseguiu o quê? Abrir os olhos. E se abriu, ele já falou ali que estava cego para aqueles irmãos. E aqueles irmãos não entendeu nada, não viu nada, não sentiu nada. Só Saulo que viu tudo, porque Deus tinha propósito na vida de Saulo. E quando Saulo viu isso aí, ele ficou cego, avisou os irmãos, e ainda Jesus falou para ele ir continuar a caminhada, para ele ir em Damasco, né? E chegando lá na rua direita, para ele ficar numa casa lá. E aí esse soldado, eu entendo, porque se ele está cego, né, ele não pode ir sozinho. Esse soldado, talvez ele falou, me leva em tal rua, em tal lugar e me deixa lá. E ele ficou 3 dias lá. A Bíblia diz que ele ficou orando. Ele não ficou chorando, ele ficou orando. Então quer dizer, ele já teve um encontro com quem? Com Deus. E quando ele teve um encontro com Deus, ele estava orando. Deus já falou para ele que ia mandar um profeta chamado Ananias para orar por ele.
E quando Deus foi falar com Ananias, Ananias falou para Ananias: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Ananias,